Olá, bom dia! No Globo Comunidade de hoje vamos conhecer o grupo de apoio a famílias de alcoólatras, o Al-Anon. O alcoolismo é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença que não tem cura, mas tem controle. Algumas pessoas têm predisposição ao alcoolismo que pode ser genética e não conseguem ficar só bebendo socialmente. O hábito vira uma dependência e os efeitos do álcool variam de pessoa para pessoa, mas todos são ruins e vão piorando com o tempo. E quando uma família tem um alcoólico, todos sofrem e adoecem juntos, mesmo que não bebam. No Al-Anon, uma associação sem fins lucrativos, essas pessoas aprendem a lidar com a doença do alcoolismo de alguém próximo, sem culpa, e recuperam a autoestima. No programa de hoje, eu vou conversar com Nilce Totino, que é a secretária-geral do Al-Anon. Também vamos ouvir depoimentos de pessoas que descobriram que o pai, o marido ou um dos filhos é alcoólatra. O Globo Comunidade de hoje está começando agora. Eu vou começar o programa conversando com a Nilce Totino, que é a secretária-geral do Al-Anon. Bom dia, Nilce. Bom dia. Nilce, como funcionam essas reuniões do Al-Anon? Como as pessoas chegam até lá? As pessoas chegam, num primeiro momento, extremamente afetadas pela maneira de beber do seu familiar. E chegam por meio de informações que recebem, como nesse caso está acontecendo hoje, a divulgação do programa, como ele funciona. Muitos dos familiares procuram Alcoólicos Anônimos, até com a intenção de fazer o seu familiar parar de beber. E Alcoólicos Anônimos, então, uma associação paralela à nossa, indica a existência do Al-Anon, que trata, que ajuda, que recupera a força, a vontade de viver dos familiares de alcoólicos que muitas vezes já estão desesperados pela convivência com o alcoolismo. E o que acontece numa reunião do grupo? São palestras, reuniões? A reunião acontece com trocas de experiência entre os membros. Ela não dá conselho, não informa como agir, apenas a experiência compartilhada, dividida. Eu agi assim em determinada ocasião, quando o alcoólico fez assim, e cada um vai aproveitando, de acordo com a sua cultura, a sua informação, o seu meio social, o meio em que vive mesmo. É uma troca de experiências. De experiências, principalmente na força e na esperança. Nós costumamos dizer nos grupos que há vida além do alcoolismo, né? Porque as pessoas ficam realmente extremamente desesperadas com essa condição. Uma saída, existe. Né, porque o alcoolismo é uma doença silenciosa e nem sempre as pessoas que convivem com um alcoólatra percebem os sintomas no começo. Vamos agora ouvir depoimentos de familiares que descobriram a mudança de comportamento de alguém muito próximo que fazia uso do álcool. Nos depoimentos, não vamos mostrar o rosto e distorcemos a voz dos entrevistados. Isso porque eles fazem parte dos grupos de Al-Anon, onde o anonimato é sempre preservado. O alcoolismo apareceu na minha vida ao longo de toda a vida, né? Tenho muitos parentes próximos que são alcoólicos e depois eu casei também com uma pessoa que era alcoólica. Eu me casei com um alcoólico. E a princípio do nosso casamento, para mim, era um beber normal, né, um beber social. E até porque eu não tinha experiência, porque eu não vim de família de alcoólicos, nem meus pais, nem irmãos. Então, meu primeiro contato com uma pessoa com problema de bebida foi o meu marido. A experiência minha com o alcoolismo, eu acho que vem desde a minha infância. Eu me casei tarde, né, eu tinha mais de 30 anos, e também casei com um alcoólico. Então, ele também, nessa faixa de idade, já estava numa fase mais agressiva do alcoolismo. E como tinha sido um rapaz, era uma pessoa inteligente, tanto ele como meu pai eram pessoas inteligentes, pessoas competentes. No início a gente achava que fosse o bebedor social, nas festas e tudo, mas só dos últimos 3 anos é que eu tenho a ideia, eu tenho a noção e sei o que é a doença do alcoolismo. No início era aquele beber normal e tudo, mas nos primeiros 4 anos de convivência, o beber dele se agravou de tal forma, a vida para mim já estava insuportável. Por quê? Era uma pessoa que eu não podia mais contar com ele, nem como marido, nem como pai.
nem com o meu companheiro. Ele tinha vindo de uma mocidade, uma família que era muito querido, muito simpático, ele era uma pessoa carinhosa, e de repente ele foi se transformando, foi tendo problemas, foi tendo brigas. Nilce, dificilmente uma pessoa que se casa com um alcoólatra percebe que ele é alcoólatra antes do casamento, porque quando saem, vão a festas, como é que a pessoa pode identificar que aquela pessoa pode ter um problema de alcoolismo? No Al-Anon nós abordamos, melhor dizendo, a condição do familiar, como ele se sente com a maneira de beber do outro. Porque realmente, no começo é tudo muito lindo, o álcool é muito sedutor. E o alcoólico também acaba sendo o grande sedutor. Aquela pessoa que está sempre alegre, está sempre feliz nas festas. E isso, todos nós como seres humanos gostamos muito de estar próximos dessas pessoas que estão para cima. Você convivendo eventualmente com essas pessoas, parecem que elas são alegres, né? Mas que tudo que o álcool proporciona no começo de alegria, de exaltação, de felicidade, de coisas boas, na dependência, quando o alcoólico realmente começa a viver em função de usar álcool para ficar alegre, para se relacionar, para ir trabalhar, essa dependência vira do avesso, né? Vira uma faca contrária, quando precisa viver em função disso. Então, essa busca incessante pelo álcool, essa compulsão, acaba desnorteando o familiar, que no começo tinha uma pessoa de uma determinada personalidade, de um perfil, e de repente ele se perde, e aí o familiar tem a insegurança de como conviver com isso. Normalmente, a culpa já entra aí no meio, a culpa é minha, né? Nós vimos aí num depoimento de uma das pessoas que se casou tarde, e aí começa, poxa, ele era assim de um determinado momento, a partir do casamento mudou, mas não era o casamento, era assim a progressão do álcool já acontecendo na vida desse alcoólico. E a família realmente fica perdida. Aí vai piorando, né? A coisa parece que é uma progressão. Começa com uma alegria que vai piorando. Nisso você continua aqui com a gente, porque depois do intervalo a gente vai falar justamente sobre a doença da família na convivência com o alcoolismo. Nós já voltamos.